Olá pessoal, estamos em mais uma aula do curso de redação online. É um curso que tem o objetivo de auxiliar você que está se preparando para concurso público, se preparando para concurso vestibular, enfim, ou até tão somente querendo escrever melhor, querendo se expressar melhor através dos textos. Meu nome é Alexandre e nós estamos na aula 8. Nessa aula nós vamos falar sobre uma das coisas que pega muito na hora da gente fazer a redação, sobretudo num concurso público, quando tem aquele clima de tensão todo no ar. Como ter assunto? Identificando o problema. Então tá. Você está sentado numa carteira escolar, numa cadeira escolar, chega a prova para você, vários textos de apoio e uma proposta de redação. Por onde começar? Bom, pessoal, vou propor que nós façamos vagarosamente. Eu não vou dar todas as respostas, eu quero que você pense junto comigo, você que está ouvindo essa aula, eu quero que você pense junto comigo e depois coloque comentários através do YouTube, através dos canais, coloque comentários no rodapé do vídeo, tá certo? Para a gente poder ir amadurecendo essas ideias. Então a grande dúvida é: tomara que seja um texto, um tema que eu domine. Ou, e se eu não dominar o tema? Bom, pessoal, os grandes vestibulares, os bons testes seletivos, as provas bem elaboradas trazem um texto de apoio, que serve justamente para isso, para livrar a cara quando a gente não faz a mínima ideia do que se trata. Não que eu tenha que copiar, não, mas ele vai servir para nortear o meu pensamento. Vamos pegar um tema que está no canal UOL Educação. Aliás, meu agradecimento a todos os professores que colaboram com o UOL Educação, que é um canal aberto, não só para os assinantes da UOL, mas para todos, e é um canal muito bem feito. Parabéns para vocês. Pois bem, você está diante de um tema desse. Qual a importância para o Brasil e para o mundo da crise financeira dos países da zona do euro? O que você sabe sobre o assunto? Se você sabe alguma coisa, aquilo que você sabe, vai anotando em tópicos, vai colocando os tópicos, depois você amarra esses tópicos, certo? Por exemplo, o que é interessante Brasil e Europa? Poxa, tudo, muita coisa a gente importa da Europa, muita coisa a gente exporta para a Europa. Eles têm a produção de muitos bens que são amplamente consumidos aqui no Brasil. E, acima de tudo, como nós estamos num mundo globalizado, a crise em um país interfere na crise de outros países, porque o Brasil é sustentado, entre outras coisas, por investidores que estão lá na Europa. Tem dinheiro europeu aqui no Brasil também. Muito bem, agora como construir uma redação com isso? Vamos ler então um texto de apoio, tá certo? Há vários textos, mas para a aula não ficar muito longa, nós vamos ler um texto de apoio só. E com esse texto de apoio eu vou nortear as perguntas que vocês têm que fazer para si e mais ou menos as respostas que vocês têm que fazer para compor o parágrafo, para compor pelo menos a ideia, aquilo que vocês vão fazer. Então, outra nota aí. O importante, textos de apoio servem apenas para auxiliar na orientação dos argumentos, não devem ser copiados ou parafraseados. Lógico, eu posso usar um argumento que está no texto de apoio, mas eu tenho que tomar muito cuidado. Vamos lá. Primeiro texto. Crise do euro. União monetária faz 10 anos na Europa. Há 10 anos, em 1º de janeiro de 2002, entrou oficialmente em circulação o euro, a moeda única em países que compõem a União Europeia. O lastro monetário simbolizava a integração do continente que, no século XX, enfrentou 2 guerras mundiais e uma divisão ideológica que quase provocou uma terceira. Muito bem, o que esse parágrafo traz que a gente pode usar? Bom, primeira data. Você não vai colocar exatamente isso, dia 1º de janeiro de 2002. Você pode colocar no início dos anos 2000. Olha aí, já é uma forma de você colocar uma informação que você obteve do texto
Mas, passando para o corretor, a ideia é de que você realmente sabe o que está fazendo. Ele fala também das questões das guerras, né? Você pode colocar então que o euro veio para, entre outros objetivos, trazer a união a um continente marcado por histórias de guerras e crimes contra a humanidade. Né? Bom, a Eurozona é composta por 17 dos 27 Estados-membros da União Europeia: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal. A moeda é usada diariamente por 332 milhões de europeus. O euro também é a segunda reserva monetária internacional e a segunda maior comercial, atrás somente do dólar americano. O que eu posso utilizar disso aí? Eu posso dizer, numa economia globalizada, é impossível que problemas com uma unidade monetária tão importante não interfiram em outros países que aparentemente nada tem a ver com o euro, que é o caso do Brasil. Olha aí, está bem construída essa frase, né? Essa frase pode constar no seu texto. A moeda que passou a ser usada pelos europeus há uma década já era corrente entre os mercados financeiros desde 1999. Nesse ano, os governos aboliram as moedas locais nas transações comerciais entre países. O objetivo era unir mais as nações e gerar mais desenvolvimento econômico. A gente pode dizer aí que o objetivo de gerar mais desenvolvimento econômico acabou, por fim, sendo um tiro no pé, pois a crise que acontecia em um país acabava levando todos os outros juntos. Apesar disso, a Europa enfrenta desde 2009 uma crise de débito que ameaça a estabilidade do bloco, obrigando os governos a fazerem reformas impopulares, que já derrubaram 9 líderes políticos nos últimos 3 anos. Em países como Grécia, Espanha, Portugal e Irlanda, a dívida pública e o déficit no orçamento ultrapassam em muito os limites estabelecidos para a Eurozona. Bom, podemos ver aí que foi um problema sério, né? E o que isso interfere no Brasil? Bom, aquilo que eu já falei. O Brasil, como todos os países do mundo, depende do mercado consumidor europeu. Mas o que nós precisamos, o que nós podemos fazer disso? Pelo que eu estou lendo aqui, você já deve ter concluído. O Brasil tem que fortalecer a sua economia e depender o mínimo possível do dinheiro estrangeiro, dos investimentos estrangeiros. E isso inclui o quê? Educação, inclui produzir tecnologia, inclui deixar de ser apenas um importador e passar a ser um exportador. Como posso extrair do texto de apoio? O que posso extrair do texto de apoio? Então isso a gente acabou fazendo durante a leitura. Todos aqueles tópicos, né? Qual é mesmo o tema? A relação entre o Brasil e a crise do euro. Eu não posso esquecer disso. Como devo raciocinar? Eu tenho que falar do euro em relação ao Brasil. Por isso eu preciso rapidamente explicar para o meu leitor sobre o euro e tenho que falar qual que é a parte que o Brasil tem nisso. Queridos, pelo amor de Deus, não é para explicar para o corretor o que é o euro, ele sabe disso. Mas você tem que raciocinar que aquela pessoa que vai ler seu texto não lê os textos de apoio. Lógico que elas leram, demais até. Vão passar dias e dias e dias pensando sobre o mesmo tema. Mas qual que é o seu objetivo? É pensar que essa pessoa não leu os textos de apoio. É uma pessoa que vai pegar, vai ler as suas ideias e vai compreender, sem necessidade de buscar outra informação. Então, como devo raciocinar? Europa em crise, o que o Brasil tem a ver com isso? O que o Brasil pode fazer para auxiliar a Europa e o que o Brasil pode fazer para não ser influenciado por essa crise europeia? Então, Brasil, União Europeia. Podem colocar aí, Brasil, depende financeiramente da Europa. Brasil,
está em desenvolvimento, busca construir uma economia forte. União Europeia passa por uma crise, né? Está tendo problemas com o euro. Tudo isso, pessoal, vai servir para nortear o seu texto, para impedir que você fuja do tema. Pior do que fazer o tema errado, o tema que não foi pedido, pior do que isso é se perder no meio do caminho. Ok? Como posso desenvolver? Bom, eu já falei várias coisas aqui que podem ser feitas. Gostaria muito que vocês entrassem em contato comigo. Gostaria muito que vocês produzissem um texto e me mandassem para eu poder dar uma olhada. E gostaria também que vocês entrassem em contato comigo para poder fazer uma aula virtual interativa personalizada e exclusiva. Os contatos estão aí e eu aguardo o contato de vocês. Forte abraço e até uma próxima.